Família, posso começar esse vídeo acelerado? Que isso, Thiagão? É porque tem muita coisa pra gente falar. Eu quero trazer aqui o PH falando mais uma vez que o grupo tá fechado com o Fábio Carille, Hugo Moura falando da sequência de jogos que o Vasco tem fora de casa, Léo Jardim falou sobre a sua permanência no Vasco, renovação. Quero trazer aqui o Neto que tá falando por lá que acha interessante o Corinthians mirar Fábio Carille, Thiago Leifert, que narrou o jogo de ontem, né, comentando também sobre o trabalho do Carille em relação a Vasco e Lanús, fala que tá com pena do Verratti, concorda, Eugênio Leal na ESPN, falando, então na mesa, olha, o Vasco não tem time, não tem elenco para priorizar Copa do Brasil e Sul-Americana, tem que focar no Campeonato Brasileiro. O que você acha disso? E o vascaíno, Fernando Campos, da ESPN, que disse, fica ainda pior ver o Vasco do Fábio Carille no nosso caldeirão, porque ele participou, né, da transmissão pela ESPN. Então chega aí que tem muita resenha, por isso que eu vou começar esse vídeo acelerado. Pegando aqui essa postagem do meu amigo Batman Vascaíno, ele disse o seguinte, ó, 6 jogos em 17 dias e todos longe do Rio de Janeiro. Elenco limitado, mal treinado e fisicamente fraco demais. O que esperar dessa sequência de jogos? Nós vamos falar muito sobre essa sequência de jogos. Família, eu quero ter um papo cabeça logo no início aqui do vídeo, mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, eu entendo que não é uma decisão nada fácil, né, demitir Fábio Carille, pelas opções, né, de treinadores que estão livres nesse momento, porque eu fico até pensando, eu falo muito aqui do Diniz, e eu entendo que o Pedrinho deve ter, né, uma relação próxima dos jogadores, para perguntar, e aí, vocês gostam do estilo do Diniz, do comportamento? Tem também, sabe, né, eu tava esquecendo disso, Tietê com o Diniz, né, teve aquela confusão lá no São Paulo, então de repente não é um nome que o elenco do Vasco aceitaria, sabe? De repente tem esse papo com as lideranças do elenco, Verratti, Coutinho, próprio Tietê, entre outros, então não é um nome tão agradável assim para o elenco do Vasco, podemos colocar dessa forma. Você pode até achar absurdo, não pode, porque esses jogadores têm que aceitar, é a ideia, é estilo de jogo que a diretoria acha, entende que esse elenco vai performar melhor. Família, eu também penso assim, mas, né, a gente sabe que tem isso, né? E é muito importante ter esse bom relacionamento. Treinador, comissão técnica e jogadores. Então, olha só, não é nada fácil, né, a demissão do Fábio Carille, pelas opções, vai atrás de quem? Do Pofechô, do Jorginho, vai tentar um treinador estrangeiro, que eu não acho interessante nesse momento. Então, eu super entendo, não é nada fácil. Agora, eu só não posso aceitar um argumento que eu tô vendo muita gente utilizando, tá? Muita gente que é o seguinte, são 20 anos mandando o treinador embora. O problema é treinador? Poxa, é evidente que não. Todo mundo sabe disso. Agora, não dá pra negar que o nosso treinador Fábio Carille tem o melhor elenco do Vasco nos últimos anos. É um elenco maravilhoso? Não. É um elenco pra brigar na parte de cima da tabela? É claro que não. Mas é um elenco que tem que performar melhor. Tem por obrigação performar melhor. E ele não consegue tirar isso desse elenco. Porque assim, esse discurso, são 20 anos... Não, poxa. Cara, se você pegar ali 2008, que foi o primeiro rebaixamento do Vasco, cara, é surreal os times, elencos de cada ano. O Vasco tinha time pra cair em 2008, o Vasco tinha time pra cair em 2013. O Vasco não tinha goleiro, irmão. Como é que tu vai falar mal de treinador? O Vasco não tinha goleiro. Eram 3 goleiros, como é que era? O Michel Alves, Diogo Silva, Diogo Silva, tinha um Alessandro também, né? Pelo amor de Deus, dos treinos dava um. O Vasco caiu por causa de goleiro, não era por causa de treinador. 2015 tinha time pra cair, sim, era um time de veteranos. Então assim, 2020 também tinha time pra cair. Nesse momento, o que a gente fala aqui do Vasco? A grande maioria. Poxa, o Vasco tem um time pra ficar no meio de tabela. Veja bem, não estou falando de tamanho de torcida, não estou falando de história, de grandeza, de gigantismo. Estou falando de entender o atual momento do clube. Então só de você falar que você tem um time pra ficar no meio de tabela, já melhorou pra caraca! Você entende? Pra caramba, porque fora esse 2024, ano passado e esse ano, o papo era outro. O papo sempre foi, o Vasco entra no Campeonato Brasileiro para brigar para não cair. 24 e 25, a gente vem mudando esse discurso. Claro, o elenco não
esse elenco não pode dar aquilo que a gente quer, que é títulos, brigar por Libertadores, chegar bem em cada competição, poder poupar aqui e disputar um jogo na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. Não tem isso. Não é isso. Mas é um time infinitamente melhor. Se você avaliar o processo, até nisso, cara, eu sei que, poxa, o Vasco conseguiu, por exemplo, segurar um Piton da vida, um Léo Jardim, o Verratti já vai para sua, né, arredondando aí, terceira temporada, sabe? Então o Vasco está conseguindo segurar jogadores que se destacaram. E isso, há quanto tempo não tem isso? Há quanto tempo não tem isso? Então esse discurso não cabe nesse momento. Na minha modesta opinião, Carille tem em mãos o melhor time do Vasco nos últimos anos. Esse time tem muitas carências? Tem, principalmente física. Principalmente física. E aí foi um erro do Pedrinho, do Felipe, do Marcelo Santana, que mais uma vez foram no mercado e contrataram o Lloyd Augusto. Mas esse argumento eu não aceito. Eu entendo a dificuldade de mandar o Carille embora nesse momento. Tô pontuando aqui, né, questões que podem ser levantadas em relação ao nome do Diniz. Técnico estrangeiro não acho interessante nesse momento, então não é nada fácil. Agora, eu não vou torcer, claro, e você também não. De forma nenhuma, pro Vasco perder e o Carille ser demitido, é claro que não. A gente quer uma mudança de postura, um time mais organizado. Agora, essa sequência de jogos aqui, cara, vai falar muita coisa. Porque o Vasco pode se complicar em todas as competições jogando fora de casa. E o Vasco do Fábio Carille fora de casa, como já... Quem falou isso, cara? Não lembro. Presa fácil. Presa fácil. Então, família vascaína, complicado, tá? Não é uma situação fácil, não. Seguindo aqui a nossa resenha, eu gostaria de trazer esse comentário rápido do Eugênio Leal, falando que o Vasco, né, tem que focar no Campeonato Brasileiro. Concordam? Se liga. É um erro do Vasco mirar a Sul-Americana. O Vasco não tem elenco para encarar 3 competições em paralelo, a gente já comentou isso aqui essa semana. Hoje foi um jogo de muito desgaste, de extremo desgaste físico. O time se doou como ainda não tinha feito nessa temporada, lutou muito, brigou até o fim, tentou se impor, teve mais posse de bola, mas esbarra nas suas limitações. O elenco do Vasco é limitado, tecnicamente. Tem um ou outro bom jogador, os outros falam no esforço, como o Paulo Henrique, que hoje talvez tenha sido o melhor em campo, muito pela sua voluntariedade, porque vai pra cima, porque tenta, porque se esforça, briga ali, briga com um, briga com o outro, mas não é um time, tecnicamente, que a gente possa fazer, não, vai pegar o Lanús e vai ganhar do Lanús. Adversário fácil, não. É um jogo de igual para igual, como foi um jogo de igual para igual. O Lanús até começa dando um susto, uma bola na trave, tenta jogar de igual para igual, o Vasco consegue, na base da força, da imposição, se colocar no jogo, mostrar que é o mandante. Mas isso não é suficiente. Você vê o jogo, são 2 defesas do goleiro do Lanús em 90 minutos, mesmo o Vasco tendo muito mais posse de bola. É muito pouco porque não tem chegada. E não tem chegada porque não tem jogador para chegar. O melhor jogador do Vasco, tecnicamente falando, é o Coutinho, que no plano físico não está pronto para esse tipo de embate e não aguenta nunca 90 minutos. Tá aí. Eu vou pegar esse gancho do Eugênio Leal e destacar essa postagem aqui do Nils Colina. Levando em consideração o desgaste físico de Nuno Moreira, você pouparia o jogador no final de semana contra o Cruzeiro? Porque, né, ele está pontuando aqui a sequência de jogos que o Vasco tem fora de casa. E está visível, está muito claro que o Nuno está sentindo o desgaste. Começa até bem ali o primeiro tempo, mas já no primeiro tempo está cansado. Segundo, então, ele volta andando. Eu não estou falando mal dele aqui, é uma questão física, tá? Que tecnicamente é bom jogador. Sabe muita coisa de bola, vai agregar muito nesse time do Vasco. Mas está claro, ele está morto. Eu acho que no primeiro tempo ele já cansou. Com 40 minutos ele já estava morto no jogo. E aí, essa questão. Vai visar o quê? Vai priorizar o quê? E eu sou a favor. Claro, é o Campeonato Brasileiro, que está muito competitivo. Se o Vasco dá mole, vai se enrolar nessa competição. Entendo que pode ser um planejamento nesse momento o Vasco passar de fase na Sul-Americana para botar um papel colorido no bolso, na Copa do Brasil para botar um papel colorido no bolso, né, para honrar aí os compromissos, mas não pode esquecer do Campeonato Brasileiro de forma nenhuma. E ainda mais com essa sequência aqui de jogos fora. Cruzeiro, Palmeiras, Vitória. Não pode, não pode. Então assim, se você me perguntar, você pouparia o Nuno contra o Cruzeiro? Eu poderia falar o seguinte: pensando no desgaste que ele está tendo, ele não está conseguindo render aquilo que a gente espera do Nuno pelo cansaço, eu até pouparia. Mas eu gostaria muito mais de poupar ele contra o Operário, fora de casa. Aí eu segurava o Nuno, né? Porque contra o Cruzeiro, cara, é um adversário nosso direto. Ah, vai brigar pelo quê? Não sei, nesse momento não sei. É um adversário direto, porque acho o Vasco e o Cruzeiro no mesmo nível. E aí você poupar o Nuno dessa partida, complicado. Mas tá claro que é um jogador que está sentindo também o desgaste. Agora, família, eu queria destacar aqui Léo Jardim, Hugo Moura, PH e o Thiago Leifert falando sobre o Verratti, que dá pena, né, o Verratti jogando no time do Vasco.
Você concorda com isso, pelo jogo de ontem? Olha só. Vai renovar o contrato com o Vasco? Cara, o que eu posso falar é... Essa parte eu deixo pro meu empresário, pro pessoal que trabalha, que cuida faz a gestão da minha carreira. O que eu posso dizer é que, como eu já deixei claro em outras vezes, é que eu tenho um desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado tanto para o clube e para minha gestão também. Então agora eu estou esperando as coisas se resolverem. Eles já sabem da minha posição e eu confio muito no trabalho deles para conseguir resolver da melhor maneira. Eu acredito que as coisas vão ter um desfecho positivo, mas o meu objetivo e o meu foco é dentro de campo, é poder trabalhar o mais forte possível para poder estar aqui para ajudar a equipe do Vasco sempre que precisar de mim. Vamos ver o que o professor vai passar para a gente. Eu acho que é mais vídeo, mais conversa do que treino, né? Porque a gente não tem muito tempo para treinar, mas isso não é desculpa. É a gente botar a cabecinha no lugar, ver o que a gente precisa evoluir, tomar as melhores decisões, para a gente encarar essa jornada fora de casa aí com vitória. A gente sabe que a gente precisa dar resposta quanto antes fora de casa. A gente precisa pontuar, a gente precisa vencer e precisa jogar bem para a gente dar sequência na temporada. No jogo vaiado, ele comentou aí na coletiva que se terminou o jogo que vocês venceram o Porto Cabedelo vaiado, hoje também seria esperado, já que vocês empataram. Existe algum papo ali no vestiário sobre apoio ao Carille depois desse jogo? Como é que o elenco encara essas vaias ao Carille e também ao time no final do jogo? O nosso elenco está fechado com o professor, sem dúvida. Todos acreditamos na metodologia, no trabalho dele. É claro que ele é o primeiro a ser cobrado quando os resultados não vêm, de forma natural. Sabemos que o torcedor vai cobrar, tem o direito de cobrar, mas estamos fechados com ele a todo momento, acreditamos no trabalho, acreditamos no que ele tem passado para nós, conseguimos colocar em prática hoje, eles têm facilitado o jogo para nós com a análise, com tudo que a gente tem trabalhado. Foi por detalhe hoje que o resultado não veio, mas seguimos focados e acreditando no nosso trabalho e no trabalho do professor também. Jogar em altura em Peru, está tudo parejo. Eu acho que se o pessoal do YouTube tirar um print do Verratti, ampliar bem na pupila dele, tá escrito socorro. Sempre aquele meme? Sim, exato. Help. Como lidar? Tá muito coitado, velho. Ele foi bem, ele se encontrou, você viu o quanto ele se segurou pra não xingar, foi né? comedido, Sim, muito Mas bem. é que ele andou xingando, né? Não, então, mas hoje ele tem moral. Família, eu vou tentar ser rápido aqui porque eu gosto muito, né? Mesmo passando raiva de falar de Vasco. E assim, destacando primeiro o Léo Jardim, bom saber, né, disso, que ele quer permanecer no clube, mas já que o Vasco sabe, os empresários, meu irmão, faz-me rir. Aqui em cima. Aí não sei como é que vai ficar, até porque me parece que o Vasco quer um contrato longo, né, para o Léo Jardim. E aí, com certeza, né, ele vai visar um bom papel colorido. Família vascaína, e eu espero que, né, dê tudo certo. Em relação ali, né, às declarações do Hugo Moura e também do PH, eu vou deixar até para falar no final do vídeo pra gente trocar uma ideia sobre o Fábio Carille, mas eu entendo que essa sequência ela vai ser fundamental para ele permanecer ou para ele sair, porque não dá, né? A maneira que o Vasco está performando fora de casa é muito preocupante, e o Vasco tem 6 jogos fora. 6 jogos fora, sabe? Então, PH mais um jogador, né, que foi muito bem ontem. Que partida fez o PH? O PH, né, como o De Aranha até falou também, um refino na última tomada de decisão, mais tranquilidade, olhar, respirar. Cara, o PH é lateral nível de Europa, porque ele é muito forte. Defensivamente é um cara que dá muita dificuldade pro atacante, né, dá tapa na frente dele, ele consegue se recuperar, tomar a frente. Ontem ele foi muito bem nesse sentido, ele roubou várias bolas, né? E na frente também chegou muito bem. Eu tava vendo, né, a coletiva do Fábio Carille falando que o Lanús estudou bem, né, o Vasco, porque conseguiu ali de uma forma dificultar o lado esquerdo, não dando tanto espaço, e aí facilitou o lado direito, né? Por isso que o PH apareceu bastante. Essa foi a análise do Fábio Carille. Poxa, jogou muita bola o PH, e tá aí um jogador que eu acho que é até bem regular, tá? Dentro e fora de casa. Eu sei que contra o Flamengo, eu acho que o PH sente o jogo. Tanto que ontem você vê muito mais personalidade, de arrancar com a bola, de sair jogando, de tomar, de confiança. Ele não tem isso contra o Flamengo, é uma percepção minha, tá? Mas grande partida do PH e, poxa, e do Hugo Moura também, que é um jogador bem regular. No início do ano, é maluco, Thiago, tu não sabe nada, é Hugo Moura titular. Hoje, nesse meio campo aí do Vasco, é Hugo Moura e mais 2, cara. Escolhe. Até o Coutinho que eu gosto pra caramba, o Hugo Moura é mais certeza que ele. É ou não é?
É um cara que tá performando muito bem. O Hugo Moura, titular absoluto, escolheu mais 2 no meio campo do Vasco hoje. Certeza. Então tá jogando muita bola e concordo, o Vasco vai ter que mostrar alguma coisa aí jogando fora de casa, porque, como eu disse, pode se complicar nas 3 competições. E aí, família, só pra destacar também o que o Thiago Leifert falou sobre o Verratti, né, que tá pedindo socorro ali, e eu discordo, tá, cara? Nessa partida específica, eu discordo plenamente. Acho que o Verratti foi muito mal ontem, muito mal. Eu acompanho outras redes sociais para pegar algum corte e tudo mais. E eu tava vendo até o Flávio Dias, um corte do Flávio Dias falando sobre isso, né? Ele fala, na minha opinião, o Verratti não deveria seguir na partida. Eu concordo, falei isso aqui, não deveria. Ah, mas é um jogador que pode guardar, tal, pode. E também vi a explicação do Fábio Carille. Beleza, faz sentido. Ele falou que como, né, o Lanús é um time forte nessa bola aérea, então o Verratti era importante também na bola defensiva. Beleza, o argumento válido. Mas olha, o Verratti ontem estava enterrando, cansado para brigar pelas bolas aéreas no comando de ataque, e quando saía da área, um Deus nos acuda. E assim, eu acho, cara, uma burrice, tá? Desculpa, eu tô meio chateado hoje. Uma burrice quando eu vejo alguns comentaristas falarem assim, ai, mas o Vasco só tem o cruzamento. Poxa, claro que o Carille tem que trabalhar nesse sentido. Mas, gente, veja bem, se o Vasco não abusar de cruzamentos, o Verratti é um jogador a menos. A menos. Você consegue compreender isso? Porque ele não é esse jogador que consegue agregar no comando de ataque. Aparece para ser um jogador para triangular, para ficar com posse de bola, dominar, girar, parede. Não, o Verratti é dentro da área. Então você tem que cruzar o tempo todo, porque senão você não vai fazer nada com o seu centroavante. A parada é essa, e é muito claro. Como é que você vai tocar a bola pro Verratti? Você toca, você recebe quadrada, pô. Você toca nele, ele vai errar. Até que contra o Sport ele conseguiu dar seguimento às jogadas. Mas ontem, olha ontem, todas as vezes que o Verratti saiu da área, ele errou, pô. Aí abusa do cruzamento, só tem o cruzamento, mas você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Tem que fazer isso. Aí, claro, cabe o treinador com outros jogadores buscar outras jogadas. Agora, pra você tirar o melhor do Verratti, bola aérea. Porque isso aqui, ó, não dá. Eu queria puxar também um papo nesse sentido sobre o Felipe Coutinho, né? Porque o perfil da Sport TV também destacou. E pra mim, o Coutinho foi muito mal. Destacou aqui, ó. Perfil do Sport TV destaca a temporada de jogador vascaíno. Aí tá perguntando, tá jogando bem? Eu acho que é uma temporada muito positiva do Felipe Coutinho, pelo momento que ele, né, estava vivendo aí na sua carreira, dificuldade física. Então eu sei que ele não joga 90 minutos, sempre sai ali no segundo tempo, mas eu acho que é uma temporada positiva, de gols, de assistências, ser importante em alguns momentos. Claro, a gente torce para que a gente possa ter mais do Coutinho, ele evoluir. Mas ontem, Deus que me livre. E aí eu vejo assim o Marcos, meu parceiro Marcos, com todo respeito, eu peguei esse comentário dele aqui, que com certeza foi me atacando e atacando outros, respeitosamente falando, né, que enxergaram uma outra coisa do Felipe Coutinho. Olha só o que ele botou, Coutinho jogou bem. Quem não consegue ver isso é limitado. Marcos, irmão, desculpa, irmão, mas limitado é você, rei. Eu respondi isso pra você, vai lá ver. Limitado é você. Falar que o Coutinho foi bem ontem. Você é mais passador de pano do que eu. Você passa mais pano pro Coutinho do que eu, porque o Coutinho ontem não tem defesa. Ele errou tudo. Tudo. Ele errou tudo. Tudo. É só você rever o jogo de novo. Você vai ver. Não tem como falar que o Felipe Coutinho foi bem ontem. Tá? E aí, família, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo para falar sobre o nosso treinador, Fábio Carille. E aí eu gostaria, né, de trazer aqui o Neto, falando dessa possibilidade lá no Corinthians. Thiago Leifert falando também que o Carille parece que não estava ali demonstrando vontade de ganhar o jogo. E também uma declaração do Fábio Carille falando mais uma vez da torcida do Vasco. Olha só. O Carille seria um grande nome para mim no Corinthians, mais que o Dorival Júnior. Para mim também. Para mim seria, porque o cara que já conhece o clube. O cara que para trabalhar no Corinthians... eu não tive a oportunidade de jogar no Corinthians. E sabe por que eu falo isso também, Souza? Porque defensivamente ele ajeita a defesa, irmão. É bom. Que é o que mais precisa o Corinthians. Hoje é o que mais precisa no Corinthians. Claro, né, que o treinador que chegar no Corinthians vai querer trazer alguns jogadores, outro lateral esquerdo, mais um zagueiro. Não sei, o treinador que chegar vai analisar. Mas eu iria atrás de um treinador que já conhece o clube. O resto é fazer experiência. O Dorival... Mas que seja bom, né? Acho que a crítica que a torcida pode fazer, e vaiaram no final, e fizeram homenagens dele ao final, a demora pra fazer alguma coisa. Sim. Né? Então o Vinick fala por 2 vezes assim, olha, o Carille tá sentado no banco. Pô, velho, é aquela hora, você tem que no mínimo vibrar junto com o time ali. Exato, e fazer a sua política com a torcida. E aí o que acontece?
O técnico do Lanús dá 80 e poucos minutos, tira os caras e bota zagueiro. E tá mandando qual o recado? Meu, pra mim tá bom. Tá ótimo, vou voltar com 0x0 pra Argentina, eu tô feliz. Aí o Carille vai botar o Cocão, aí o Carille vai botar aí ele vai pensar em fazer uma coisa com 93. Demorou demais, né? Botou as últimas 2 alterações do Carille foram os 45. Não dá a sensação de que ele tentou ganhar um jogo que todos nós vimos que dava pra ganhar, cara. Sim. Não tinha nenhum craque no Lanús, o Lanús também tá pressionado, o Lanús também não vem bem cheio, também, né? Um monte. Começando pelas vaias, xingo. Isso aí aconteceu com a gente ganhando, eu não poderia esperar nada de diferente com empate ou derrota em casa. Tem nada de diferente, não tem nada de absurdo, normal. Se com vitórias aconteceu isso, imagina você não ganhando dentro de casa. É repetição de trabalho. Não adianta a gente falar do calendário, reclamar, porque é isso que nós temos, né? Fizemos nada, assim, de ir, de treinar, de repetir movimentos, nada de jogo do Flamengo para cá, nem tem como, né? E é entendimento nosso com os atletas, dos atletas com a gente da comissão ali, para que a gente possa ter os resultados positivos que o Vasco tanto merece. Tá aí. Eu gostaria de complementar com essa análise, né, do jornalista vascaíno da ESPN, Fernando Campos, que estava trabalhando no jogo ontem. Tá aí. Direto do estádio e olhando o campo, fica ainda mais nítido que o trabalho do Carille é ruim. Time sem aproximação, não triangula, sem repertório nenhum, com posse extremamente previsível. Não finalizou nenhuma bola no gol no segundo tempo e teve 70% de posse, dependente do individual, de bola cruzada e fé. Mais uma péssima atuação do Vasco. Claro que a culpa não é só do Carille. A parte física do Vasco precisa ser estudada e é um problema crônico. Tinha jogador exausto já no primeiro tempo, Nuno Moreira e Coutinho principalmente. O elenco é curto e desequilibrado, mas eu acredito muito em trabalho e o do treinador é abaixo. Vejo o campo e não enxergo evolução. Uma trama trabalhada e etc. Nem a defesa é segura. Coletivo potencializa jogador. O Vasco é um time sem padrão nenhum hoje. É lento, previsível e não funciona com posse. O sistema defensivo não é sólido e capaz de jogar de forma mais reativa com as ausências de peças de mais combate e velocidade. Tá aí, e eu concordo plenamente, assina embaixo, com essa análise aqui do Fernando Campos. E assim, cara, o Neto, né, a maioria da torcida com certeza ia pagar passagem em primeira classe, vai com Deus, Fábio Carille. Mas tem uma galera que, né, usa esse argumento, utiliza desse argumento. O Vasco manda treinador embora há 20 anos e nada acontece, nada funciona e tudo mais. Em relação ali ao que o Thiago Leifert falou, cara, eu nem acho que seja isso, tá? Não quis ganhar, demorou pra mexer. Até porque a família vascaína teve momentos nesse ano que o banco ajudou, que o Carille mexeu no momento certo. Agora tá sem o Tietê, tá sem o Payet, né? O Paulinho não tá entrando bem. O Adson ontem eu achei visivelmente fora de condição de jogo, sabe? Parece que o Carille falou sobre isso na coletiva, que depende muito da condição dele. Tem dias que ele tá com muita dor, não consegue treinar, tem dia que ele tá bem. Então, assim, eu achei ele muito fora de sintonia, de ritmo, pesado. Não sei, não tava bem. Então, nem acho que é uma culpa do Carille. As mudanças demorou, é isso e aquilo. Beleza, eu faria mudanças diferentes, eu teria mexido antes. Mas, cara, o ponto é, esse time é muito desorganizado. O Vasco é muito desorganizado. Quando o Vasco é pressionado lá em cima, o Vasco tem dificuldade para jogar. Quando tem uma meia pressão ali no meio campo, como eu disse, pressiona o PH. Aí eles cercam ali os dois volantes do Vasco. Aí o PH fica com quem tocar, porque o Coutinho, sei lá onde tá pressionado também, tem que voltar a bola lá. E aí o ponto aqui, o outro lá, o Verratti não sai da área, porque não tem recurso para isso, ele não pode dar essa opção pro seu companheiro. Então o Vasco fica assim, ó. E aí só vê jogadores do Lanús. E não é a primeira vez que isso acontece. Se você pegar o Vasco contra o Ceará, da mesma forma. Se você pegar o Vasco contra o Sport, da mesma forma. Times que a gente está comentando aqui, acho que, sabe, o Sport, o Ceará, o Lanús não pode. O Vasco tem que jogar melhor. O Vasco tem que dominar esses adversários. Tem que criar mais, sabe? Não está conseguindo. Então o trabalho do Carille é muito ruim. Muito ruim. Mesmo entendendo as limitações do time do Vasco. Agora, essa sequência, que está na tela para vocês mais uma vez. Cruzeiro, Operário, Palmeiras, Puerto Caboclo, Vitória e Lanús, que eu disse. É uma sequência que você pode se complicar em todas as competições. Todas as competições. É isso. Quero saber a sua opinião. Né? Eu não estava me ligando nessa questão do Diniz, de repente o elenco não gostar desse nome. Mas, e aí, cara, eu acho que
qualquer outro treinador aí, tipo um Jorginho, um professor, vai também depender dessa condição física, de velocidade, né, de fechar a casinha e atacar espaço. E hoje eu entendo que o Vasco tem muita dificuldade nesse sentido. Tem jogadores que têm essa característica. É uma alegria que voltou pra base, é o Lloyd que nem pro banco foi ontem, tá machucado, não sei, sabe? Muito difícil, família. Que situação complicada essa do Vasco aí. Mas, como eu disse, vamos torcer para que o Carille possa, né, mudar essa realidade, principalmente fora de casa, e o Vasco conseguir bons resultados aí, porque é uma sequência pesada. Fui!